Olá, pessoal! Vamos trabalhar o componente curricular matemática. Na interpretação da matemática, é importante termos uma aproximação do professor, principalmente quando ele estiver explicando os conteúdos sem interferência na aula, de preferência. Nessa aula, deixarei um vídeo que traz orientações importantes quanto ao ensino da matemática para o aluno surdo. Esse vídeo está sendo sinalizado por um professor surdo. Também traz para nós, intérprete de Libras, pontos importantes para contribuir com a nossa interpretação para Libras, principalmente quando se refere às posições dos números e o entendimento por parte do surdo. O input linguístico dos ouvintes é muito diferente dos surdos. Um escuta o professor fazendo as operações matemáticas, ou seja, entende a explicação, enquanto que o outro apenas está vendo as mudanças e colocações de números em diversas posições, como se fossem aleatórios, sem explicação oral, ou seja, os porquês vão se perdendo no caminho. Por isso é importante o trabalho em parceria com o professor. Aqui será usado muito o espaço real. Agora veja o vídeo. Oi, tudo bem? O meu nome é Jefferson. Esse é meu sinal na Libras. Eu sou surdo, sou professor de Libras. Eu trabalho aqui no Caciés, no núcleo do CAIS, que é vinculado à SEDUC. Bom, mas vamos conversar um pouco sobre os professores. Vou estar passando algumas informações pertinentes aos professores, relacionado à matemática. Algumas orientações que é importante para o professor usar ao ensinar os alunos surdos. Às vezes os professores que trabalham com a matemática têm alguma dificuldade em passar essas informações, os conteúdos para os alunos. Como se deve fazer isso? Por isso é importante esses profissionais, esses professores que trabalham com a matemática, ter algumas orientações necessárias para conseguir trabalhar com esses alunos, justamente os alunos surdos. Entre outras disciplinas, a história, o português, a geografia, é importante podermos ensinar os alunos esses conteúdos. E é uma responsabilidade de cada um. Formado a aula de uma forma bem estratégica, para que o aluno consiga compreender os conteúdos que é ministrado. E assim, ele vai tendo um grande avanço na sala de aula. Eu lembro que antigamente, quando eu frequentava a sala de aula, desde o ensino fundamental, ensino médio, e hoje já estou formado, mas assim, eu sentia muita dificuldade e naquela época tinha um intérprete que me acompanhava em algumas aulas, mas em algumas situações que não tem um intérprete, isso ficaria a cargo do professor. E por isso, justamente nesse sentido, estaremos passando algumas informações para esses profissionais que trabalham com esses alunos. Mas quais seriam essas informações interessantes para esses professores? Porque às vezes, por falta de conhecimento, o professor não sabe trabalhar com esses alunos. Como trabalhar uma raiz quadrada? Porque o surdo ele não tem o conhecimento dessas informações que é direcionado para a matemática. Por isso vou estar mostrando para vocês algumas informações. Bom, vamos lá. Agora eu vou apresentar para vocês alguns conteúdos referentes à matemática, que alguns surdos não têm conhecimento. Por exemplo, com relação a essas informações que está aqui no quadro, correto? Temos aqui o símbolo que representa a raiz quadrada, a raiz quadrada. Isso, esse é o sinal na língua de sinais. E o nome dele no português
é raiz quadrada. Correto? Assim que deve ser apresentado, para que o surdo compreenda que o nome daquela informação, no português, é raiz quadrada. Outra aqui, essa operação é uma equação. Além de explicar esse conteúdo, devemos passar para que o surdo compreenda, saber o valor do X. Até aí o professor vai explicar isso para ele, tranquilo. Mas ele tem que entender que tudo isso aí que o professor está fazendo se tem um nome, que é equações. E assim ele vai aprendendo, vai associando a informação que está sendo apresentada da matemática e o nome no português. Então é importante que o professor faça isso separadamente para depois apresentar para o aluno surdo. Compreenderam? Olha outro. Às vezes a gente não deve conhecer essa palavra, potência. Isso. Aqui, o 2 que está elevado se chama potência. Então é por isso que quando apresentar, tem que dizer para ele qual é o nome dessa informação. Não é só simplesmente fazer e explicar e ele não vai compreender como fazer isso depois na escrita da língua portuguesa. Então por isso que é importante o professor apresentar lá o símbolo da informação que tem apresentada na matemática e o nome na sequência, como está sendo feito aqui. Apresenta lá qual vai ser a operação que ele vai trabalhar e o nome daquela operação. E assim por diante, para que ele consiga compreender a palavra também. Não só os símbolos, os números em si, mas saber quais são as funções desses números e saber os nomes dele. Vocês observaram só a explicação? É muito relevante que o professor faça esse tipo de trabalho na sala de aula. Apresentar a raiz e colocar o nome daquele símbolo que está sendo apresentado na matemática. E assim por diante. Toda vez que apresentar uma informação nova, colocar o nome na sequência no português e assim ele vai aprendendo. Não só simplesmente ficar preso aos números e ao fazeres da matemática, da conta em si. Ele vai aprendendo justamente o nome e vai associando isso, vai compreendendo. Então por isso é importante apresentar também o nome no português, para que ele consiga escrever isso, o nome das operações. Outro ponto também interessante que a gente observa, assim, que tem muita dificuldade, que os alunos surdos eles encontram, é em relação a 4 situações. Vou estar apresentando. Vamos ver? Bom, vamos lá. Vamos aprender um pouco com relação aos sinais dessas operações aqui. Esse é o sinal de adição. Isso. Esse outro, subtração. Esse é o sinal. Ou assim. Pode ser feito assim ou assim. E esse, divisão, é feito assim. Ou assim. Pode ser feito dessa forma ou dessa. Multiplicação. Ok? Essas operações básicas da matemática que o professor, ele conhecendo, ele mesmo já pode apresentar para o aluno o que vai ser feito com essas operações. Perceberam? Então, é importante que o professor apresente também essas informações para que ele consiga entender. E assim vai assimilando e vai aprendendo. No caso aqui da adição, subtração, divisão e a multiplicação. Colocou o símbolo, o nome, o símbolo, o nome, o símbolo e assim por diante. E depois apresenta na Libras. Das 4 operações como foi apresentado aqui. E assim ele vai associar, vai aprender o sinal, o símbolo e o nome
no português daquelas operações. Essa é uma forma estratégica para o professor trabalhar com os alunos surdos. Então, os professores da área da matemática, é importante reforçar sempre, sempre. Se ele compreendeu ou não, revisar os conteúdos, revisar as operações que foi apresentado, para que o aluno surdo ele consiga assimilar as informações ali apresentadas referente aos conteúdos. E perguntar o que ele aprendeu, o que ele gostou mais, e para que ele consiga entender, sempre buscando as informações visuais na sala de aula para ele entender. Quando é feito algum símbolo, como esse aqui que eu vou apresentar. Com relação aos movimentos de alguns símbolos, é interessante que para o surdo perceber os movimentos disso. São recursos visuais utilizados na sala de aula. Isso é importante. Isso. Isso. E esse aqui também. Aqui. São informações visuais para ele conseguir compreender como que é feito, a mudança e assim também como que ele vai fazer para fazer as operações. Assim, quando o professor faz, ele consegue trabalhar essas informações com os alunos. Vamos ver esse exemplo. É interessante trabalhar com cores de caneta, que vai escrever no quadro. No caso aqui, coloquei aqui a conta em cor preta, certo? Que é a base inicial da conta. E depois o vermelho, para fazer o destaque de como vai ser feito essa conta. E assim ele vai entendendo, compreendendo. Essa é uma estratégia. Pode ser feito dessa forma também. Vamos lá. Ok? Olha só. Fiz aqui dizendo que é a multiplicação dessas duas contas. Certo? Aqui. 5 vezes 3. Dá 15. Isso. 15. É importante que na hora que ele estiver prestando atenção, explicar isso para ele. Que o 5 fica aqui embaixo. Isso. E o 1 fica em cima do 2. Tudo bem claro para que ele entenda. Aí, 3 vezes 2, eu posso colocar aqui do lado, 2 vezes 3, vezes 3, 6. Isso, ok? Seis, com mais um que estava lá em cima, foi elevado. Seis mais um. 7. E aí o 7 vai aqui embaixo. Embaixo do 2. Isso. Vocês viram? É interessante trabalhar dessa forma, porque ele consegue compreender como foi feito essa conta, essa multiplicação. Depois ele vai escrever a anotação e o professor faz uma revisão do que ele compreendeu, do que ele entendeu. Apresenta no quadro, dessa forma bem detalhada,
para que ele consiga entender. E tem que respeitar o tempo dele. O tempo dele tem que ser bem tranquilo. Não só simplesmente fazer acelerado, falando, articulando e achar que ele está compreendendo. Tem que ser bem pausadamente, mostrar o número, mostrar outro, apontar como foi feito aqui. E assim ele vai aprendendo a matemática. Para o surdo tem que ser nesse ritmo. Ok? Dessa forma aqui, como eu apresentei. Entenderam? Vamos lá. Agora vamos fazer outra atividade. Uma estratégia que você também pode utilizar para os alunos. 3x mais 2 igual a x mais 1. O x muda de lado. Eu vou repetir o mesmo valor aqui. Isso. Vou repetir. E vou trazer. Você vê que tem 2x. X e x. Isso. Vou trazer ele para esse lado. Nós sabemos que o x sozinho ele tem um 1 ali, que ele não aparece. Mas nós sabemos que tem 1. Então seria 1x. E por ele ser positivo de um lado, quando ele muda de lado, ele se torna negativo. Isso. Vou descer igual. Ok. E agora vou descer mais um. Isso. E tem o 2 aqui do lado. Se é mais 2, porque já baixei o 1, né? Então, se é mais 2, eu vou para o outro lado. Ele é mais. Quando muda de lado, se torna menos. Menos 2. Isso. Então, precisamos observar isso aqui. Então, mais 2, mudou de lado, se torna menos 2. É 3x menos x. Como sabemos que ali está oculto o 1, então seria 1x. Então, 3x menos 1x vai dar 2x. Vou baixar igual. Isso. Depois, mais 1 menos 2. Você sabe que o 2, o 1 mais 1 é maior que menos 2. Aí vamos fazer a subtração. Só que nós sabemos que quando subtrai, mais com menos se torna menos. Então ficou menos 1. Agora isolamos x igual menos 1 vai dividir por 2. Ok? Entenderam? Então assim, tem que ser bem detalhado e respeitando o ritmo de aprendizagem do aluno. Bem dessa forma, detalhado, para que ele consiga visualmente compreender como é feito a operação, ou que
equação em questão que está sendo desenvolvida em sala. E assim ele vai aprendendo, bem calmamente, bem tranquilamente. Aí tem que ter muita paciência dos professores de matemática. Então, vocês observaram como foi feito aqui a apresentação? Isso é para ajudar vocês, que é possível sim ensinar os alunos e eles são capazes. No caso dos professores ouvintes, ele está ali falando todo o tempo e está fazendo a conta. Então, às vezes, o que ele já explicou, ele não apresenta no quadro, mas já falou isso para os alunos ouvintes. Óbvio, ele vai aprender muito mais rápido. Mas para o surdo, ele vai perdendo essas informações, porque o professor só está falando isso e já apresenta a conta pronta no quadro, porque a explicação ele já está fazendo oralmente para os alunos. E o aluno surdo não consegue acompanhar isso. E é por isso que tem que detalhar. Cada passo que ele for fazer, ele tem que apresentar no quadro, porque assim o aluno vai acompanhando tanto o ritmo do professor e também como é feito a conta que está sendo apresentada por ele, ou a equação que seja. Por isso que o professor tem que fazer dessa forma quando tiver um aluno surdo, porque ele aprende de forma visualmente, e assim que ele consegue compreender as informações. Então, assim, o professor tem que fazer uma aula de forma bem estratégica, respeitando o aluno surdo.